E se eu te dissesse que existe um lugar no Maranhão onde o impossível acontece? Um local isolado, cercado por águas traiçoeiras e mistérios que desafiam qualquer explicação. Pessoas que se aventuram até lá retornam diferentes. Se retornam. Ilha do Caranguejo é temida pelos moradores locais. Relatos de queimaduras inexplicáveis, lapsos de memória e mortes sem explicação circulam há décadas. Fenômenos estranhos assombram esse lugar e ninguém consegue dizer o que realmente acontece por lá. Em um dos casos mais assustadores já registrados no Brasil, um grupo de madeireiros sofreu algo terrível. Um deles não voltou com vida. Os sobreviventes acordaram em posições trocadas, feridos, sem lembrar de nada. Os médicos não conseguiram explicar as queimaduras em seus corpos. E o mais estranho, suas roupas estavam intactas. Seria um ataque alienígena, uma força sobrenatural, ou algo que a ciência ainda não consegue compreender. O que realmente aconteceu naquela ilha? Fique até o final, porque você vai descobrir uma prática exclusiva para identificar sinais ocultos ao seu redor e evitar ser surpreendido pelo desconhecido. Seja bem-vindo ao canal iSpirit. E agora eu sei que tudo mudou. Seu amor me salvou, me restaurou. Não há mais volta, só há o caminho. Com você do meu lado, eu nunca estou sozinho. O Brasil tem mais de 850 avistamentos de OVNIs catalogados, e alguns casos se tornaram tão emblemáticos que transformaram cidades inteiras. O ET de Varginha é um exemplo disso. Mas enquanto essa história gerou curiosidade, no Maranhão, os avistamentos de OVNIs são motivo de puro terror. A Ilha do Caranguejo, a segunda maior ilha do estado, é um lugar que os moradores locais evitam a qualquer custo. Coberta por manguezais densos, quase inexplorada e sem registros de moradores, a ilha tem fama de amaldiçoada. Os únicos que se atrevem a navegar por suas águas são pescadores e madeireiros, e sempre de maneira rápida e objetiva. Os relatos que cercam o local são perturbadores. Dizem que à noite é possível ouvir cantos religiosos surgindo do nada, vozes de lamento e sussurros inexplicáveis. Mas, de todos os acontecimentos sinistros, nenhum se compara ao caso ocorrido em junho de 1977. Naquela época, José Souza, Apolinário, Firmino e Aureliano, 4 madeireiros experientes, decidiram viajar até a ilha para buscar madeira. O plano era cortar troncos durante o dia, jantar, descansar e voltar com a maré alta da meia-noite. Tudo parecia normal, até que algo inexplicável aconteceu. Quando Apolinário abriu os olhos, já era 5 da manhã. Ele deveria ter acordado com a maré, mas dessa vez não sentiu nada. Confuso, se levantou e logo percebeu que havia algo terrivelmente errado. O primeiro sinal de que algo estava fora do normal foi a voz de Aureliano chamando por ajuda. Mas ele estava no lugar errado. Em vez de estar na parte traseira do barco, onde dormiu, ele estava na frente, como se tivesse sido movido durante a noite. Seu corpo estava coberto por queimaduras severas, e ele tremia de dor. Mas isso ainda não era o pior. Firmino estava em um estado ainda mais assustador. Inchado, sua pele apresentava queimaduras tão profundas que suas costelas estavam visíveis. Ele também havia trocado de lugar com Aureliano, mas não lembrava de nada. E então veio o choque final. Apolinário entrou na cabine e encontrou José Souza morto. O corpo roxo, a boca espumando, uma camisa cobrindo seu rosto. Nenhum ferimento visível. Nenhuma pista do que havia acontecido. Apenas morte. Apolinário, o único sem ferimentos, se viu sozinho diante de uma situação desesperadora. Sem ajuda e sem entender o que havia acontecido, ele precisava tirar o barco da ilha o mais rápido possível. Mas então, algo ainda mais estranho chamou sua atenção.
Toda a madeira que haviam cortado no dia anterior havia desaparecido. Mais de 100 troncos de 3 metros de comprimento simplesmente sumiram. Nenhum barulho foi ouvido. Nenhuma marca de arrasto estava no chão. Até mesmo a grelha onde prepararam o jantar e os restos de comida tinham desaparecido. Ele não tinha escolha. Precisava esperar a maré subir, o que levaria longas 8 horas. Durante esse tempo, ficou sozinho com um morto e 2 feridos em um cenário de mistério absoluto. Finalmente, às 2 da tarde, conseguiu partir. Mas o trajeto que normalmente levaria algumas horas se tornou uma tortura. José estava morto. Firmino estava inconsciente. Aureliano, embora acordado, sentia dores intensas. Com apenas um tripulante em condições de navegar, a viagem foi longa e exaustiva. Ao chegar ao porto de Itaqui, Apolinário ainda teve que andar 10 quilômetros até São Luís para buscar ajuda. Primeiro procurou a polícia. Depois chamou seu irmão Pedrinho, que o ajudou a levar Firmino para o hospital. Mas havia algo ainda mais perturbador. Aureliano se recusava a sair de perto do corpo de José, mesmo sofrendo de dor extrema. Ele não queria deixar seu primo sozinho. A polícia só chegou ao local à 1 da manhã, mais de 12 horas depois do desembarque. E foi então que o mistério se aprofundou. O corpo de José já estava em avançado estado de decomposição, algo incomum para um período tão curto. Além disso, a autópsia não encontrou ferimentos, hematomas ou cortes. A única explicação médica foi choque emocional, como se ele tivesse morrido de puro terror. Enquanto isso, os exames de Firmino revelaram queimaduras severas. Mas um detalhe desafiava qualquer lógica. Suas roupas estavam intactas. Se não havia tempestades ou raios naquela noite, o que poderia ter causado aquilo? Foi então que o nome de um fenômeno já conhecido no Maranhão voltou a assombrar a todos: o chupa-chupa. O fenômeno chupa-chupa aterrorizou o Maranhão entre as décadas de 1970 e 1980. Moradores relatavam luzes estranhas no céu que perseguiam as pessoas e deixavam marcas misteriosas em seus corpos. Segundo as vítimas, essas luzes sugavam sua energia vital, causando queimaduras e deixando pequenos ferimentos pelo corpo. Medo, pânico e noites em claro se tornaram parte da rotina dos maranhenses. O terror se espalhou tanto que a Força Aérea Brasileira lançou uma operação secreta para investigar os fenômenos. Conhecida como Operação Prato, essa missão coletou depoimentos, fotos e vídeos das luzes misteriosas. No entanto, nenhuma explicação oficial foi divulgada, e até hoje o caso permanece envolto em sigilo. Diante disso, a relação entre o chupa-chupa e o que aconteceu na Ilha do Caranguejo se tornou inevitável. Os jornais locais começaram a associar a morte de José e os ferimentos dos sobreviventes a esses estranhos ataques. Mas ao contrário dos relatos anteriores, nenhum deles se lembrava de ter visto qualquer luz no céu naquela noite. Foi então que a história chegou a ouvidos internacionais. A famosa ufóloga Irene Granchi soube do caso e relatou os eventos ao investigador americano Bob Pratt, um dos maiores especialistas em OVNIs da época. Intrigado, ele veio pessoalmente ao Brasil em 1978 para examinar os sobreviventes e entender o que realmente aconteceu naquela noite. Com a ajuda do hipnólogo Dr. Silvio Lago, Pratt conduziu sessões de hipnose nos 3 sobreviventes. A ideia era desbloquear as memórias perdidas e tentar descobrir o que havia acontecido. Mas o resultado foi ainda mais assustador do que qualquer um esperava. Após 10 horas de hipnose, eles continuavam sem lembrar de nada. Era como se aquela parte da noite tivesse sido completamente apagada de suas mentes. O próprio Dr. Silvio Lago, com mais de 40 anos de experiência, declarou: "Nunca vi um bloqueio mental como esse. É um caso estranho e extremamente complexo. Mas se eles não conseguiam se lembrar, será que alguém os fez esquecer? Se o caso de 1977 já era assustador o suficiente, o horror voltaria a se repetir quase uma década depois." Em abril de 1986, outro grupo de madeireiros se dirigiu à Ilha do Caranguejo para coletar madeira. Eram 4 homens, e a rotina foi a mesma. Trabalharam durante 2 dias inteiros, empilhando mais de 300 troncos.
No final do segundo dia, enquanto um deles preparava o jantar, o terror começou novamente. Sem qualquer aviso, 2 dos madeireiros desmaiaram repentinamente. Em uma sucessão rápida de eventos, os outros 2 também caíram inconscientes. Nenhum deles viu ou ouviu nada de anormal. Quando finalmente recobraram a consciência, era meio-dia do dia seguinte. Mas algo terrível havia acontecido. Um dos Parsis, homens veríssimo, estava morto. Seu corpo estava estirado no barco, sem ferimentos aparentes, sem sangue, sem sinais de violência. Era como se simplesmente tivesse deixado de existir. Os 3 sobreviventes, ainda muito fracos, tentaram carregar a madeira para a embarcação, mas logo desistiram. A prioridade era sair dali o mais rápido possível. Mesmo debilitados, fizeram o percurso de volta para São Luís, onde finalmente puderam pedir ajuda. Mas, assim como no primeiro caso, ninguém conseguia explicar o que havia acontecido. Nenhum dos sobreviventes tinha qualquer lembrança do que ocorrera durante a noite. Nenhum barulho, nenhuma luz, nenhuma pista. As autoridades consideraram a possibilidade de envenenamento por gases do pântano, mas os madeireiros garantiram que não havia qualquer cheiro estranho no ar. Devido ao estado avançado de decomposição do corpo, nenhuma autópsia foi realizada. E a causa da morte foi registrada como não determinada. Mas um detalhe adicionou ainda mais mistério ao caso. Na noite do ocorrido, os madeireiros relataram ter ouvido um barulho forte vindo da mata. Algo se movia próximo ao barco, mas por estar escuro ninguém conseguiu ver o que era. E aqui surge a pergunta mais inquietante: o que realmente aconteceu naquela ilha? Desde os relatos do chupa-chupa até as 2 mortes inexplicáveis, a ilha do Caranguejo permanece um mistério. Nenhuma explicação científica conseguiu conectar os eventos, e os envolvidos nunca se lembraram do que aconteceu. Foram fenômenos naturais, ataques extraterrestres ou algo ainda mais sombrio. Até hoje, os moradores da região evitam a ilha a todo custo. Se o que aconteceu lá foi real ou não, uma coisa é certa: ninguém quer pagar para ver. Diante de tantos mistérios, surge a pergunta inevitável: o que realmente aconteceu na Ilha do Caranguejo? Seria apenas um fenômeno atmosférico desconhecido? Um ataque extraterrestre? Ou algo que desafia nossa compreensão da realidade? Casos como esse nos fazem refletir sobre o quanto ainda sabemos pouco sobre o mundo ao nosso redor. Muitas vezes, fenômenos que parecem impossíveis são simplesmente algo que a ciência ainda não conseguiu explicar. Mas e se existirem forças além do que podemos perceber? Por ter ficado até aqui, você vai receber uma prática exclusiva para treinar sua percepção e identificar sinais ocultos ao seu redor. A técnica da atenção plena ao inexplicável. Escolha um momento do seu dia para observar o ambiente ao seu redor com total atenção. Desligue o celular, respire fundo e preste atenção em cada som, luz ou sensação incomum. Muitas vezes, passamos por eventos estranhos sem perceber porque estamos distraídos. Se algo parecer fora do comum, uma luz, um barulho ou até um pressentimento forte, anote em um caderno ou no celular. Com o tempo, você pode começar a notar padrões que antes passavam despercebidos. Essa prática pode ajudar a expandir sua percepção e, quem sabe, permitir que você veja o que antes estava oculto. E agora eu te pergunto: e se tudo isso for verdade? Se você chegou até aqui, comente Maranhão nos comentários para provar que acompanhou essa história até o fim. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa conhecer esse caso assustador. A verdade pode estar oculta, mas nunca deixa de existir. E se você quer continuar admirando este universo cósmico que exploramos neste vídeo, considere nos apoiar adquirindo nossas camisas e acessórios exclusivos. É só apontar seu celular para o QR Code na tela ou acessar nosso site. Colocamos em nossos produtos o mesmo cuidado e amor que dedicamos aos nossos vídeos. Cada peça foi pensada para inspirar o seu despertar espiritual e celebrar a vida. Se tocar seu coração em adquirir, ficaremos muito felizes, porém não se sinta obrigado. Assistir e compartilhar já nos ajuda muito. Somos muito gratos por você se importar com o que fazemos aqui.
Gratidão por assistir. O link está na descrição.